tem da parte 2? Lembra que eu falei que, para mim, dominar uma obra é quando você consegue garantir a qualidade de execução de cada etapa? Pois é. Vocês concordam comigo que os projetos complementares são etapas da obra? Que o projeto complementar de hidráulica é uma etapa de obra? Que o projeto complementar de elétrica é uma etapa de obra? E se a gente não sabe exatamente como ele está sendo feito, a gente não consegue conferir? Entende? Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Fazer uma analogia aqui. Eu não sei nada de mecânica. Quando eu levo meu carro na mecânica, eu falo amém pros mecânicos e pro chefe lá do pessoal lá que vai mexer com o carro. Se ele chegar pra mim e falar que eu tenho que trocar uma penca de coisa, eu vou trocar essa penca de coisa. Eu não tenho a mínima ideia do que ele tá fazendo, de qual a melhor forma de se fazer isso, se esse é o método mais utilizado realmente, se é o mais certo, etc. Eu simplesmente digo amém. O que tem muita gente depois de formado que acaba fazendo dentro de obra? Líderes de obra, arquitetos, engenheiros, RTs, etc. Dizendo amém para os projetos complementares. Simplesmente contratar a equipe lá de elétrica, simplesmente contratar a equipe lá de hidráulica e falar amém para eles. Sem saber se eles estão montando, se eles estão fazendo de acordo com o projeto, se eles estão fazendo tudo que precisa ser feito, se eles estão montando realmente com qualidade, com materiais de qualidade e estão fazendo que nem eu faço com o meu carro. Agora pensa só, se acontece algo de errado com o meu carro, eu que sou a cliente lá da oficina de mecânica, vocês acham que eu vou cobrar o mecânico que mexeu no meu carro ou o dono da oficina, o chefe dos mecânicos? Entende? Então, se o seu cliente, se a pessoa que vai morar, que vai usufruir dessa edificação que você está construindo, começar a vivenciar problemas de elétrica, de hidráulica, de gás, de ar-condicionado, de incêndio, etc., por conta de uma má execução, adivinha quem vai ser cobrado? O instalador hidráulico, o instalador elétrico, o cara que montou lá a tubulação de gás ou você é RT? É óbvio que é você RT. Então a gente não pode fazer com os projetos complementares o que eu faço com o meu carro quando eu levo para a oficina, porque eu fico à mercê dessa equipe. E, gente, pode ser a melhor equipe do planeta. Se você não sabe se eles estão fazendo direitinho, lembre-se, são pessoas erram. É sempre bom que a gente tenha um duplo cheque. Então vamos dizer que seja a melhor equipe do planeta Terra e que eles tenham uma atenção absurda. Mas mesmo assim, se você não vai lá e olha como eles estão fazendo, não sabe como é feito cada etapa ali, cada processinho, o que acontece? Você fica à mercê dessa equipe, você fica sem saber se realmente está sendo feito da maneira correta. Você entende que é complicado? E eu entendo a frustração e a insegurança de vocês quando vocês falam, nossa, e agora, né? Muitos alunos meus vêm conversar comigo, tipo, putz, e agora? Me formei, como é que eu vou ser RT de obra, tá? Então, o que eu quero trazer aqui? O projeto complementar que mais gera dúvidas, que mais eu vejo as pessoas tratarem como eu trato o meu carro quando eu levo para a oficina, que é justamente, tipo, ficar à mercê da equipe, que é um projeto de elétrica. Então, se por acaso você teve alguma dúvida em relação à elétrica na faculdade, ou se tem os engenheiros elétricos aí, fica comigo aí até o final, que eu vou trazer mais coisa, tá? Essa é a segunda parte, essa aula dividida em 4 partes, tá? Eu vou trazer aqui um passo a passo para vocês entenderem de uma vez por todas o que você precisa saber na parte de execução, o que você precisa conferir na sua obra em relação ao projeto complementar de elétrica, tá? Vocês vão aprender a ler um projeto, vocês vão aprender a interpretar esse projeto e eu vou mostrar para vocês com circuitos de iluminação de tomada que eu trouxe aqui, que eu vou mudar a câmera de lugar, vocês vão enxergar isso acontecendo, para que vocês nunca mais tenham dúvidas de como fazer isso, tá? Alunos meus, inclusive, eles montaram o circuito de iluminação lá um aluno montou lá numa chácara da mulher dele, lá, um circuito de iluminação para um pedaço aquele que não tinha luz, etc, depois dessa aula, tá? Então, é dessa maneira que eu quero que vocês saiam daqui hoje, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com os princípios básicos. Eles são um pouquinho chatinhos de entender às vezes, mas eu prometo para vocês que vai fazer sentido, beleza? Então, vamos lembrar ali aqueles conceitos chatinhos? Lembra do elétron lá e do átomo? O átomo é o quê, né? Vamos pensar. Lá no núcleo dele tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, né, desse átomo tem os elétronzinhos. Elétron, elétrica, tem tudo a ver. Bora lá.
Gente, prometo que eu vou fazer bem curta essa parte inicial para não ficar chato, beleza? Já a gente parte aqui para as lâmpadas, os processos aqui bem práticos, aqui bem bacana, beleza? Para ficar mais interativo também. Então vamos lá. Vamos lembrar da elétrons, na eletrosfera aqui do átomo, e vamos dizer que esse átomo aqui esteja mais carregado negativamente em relação a esse átomo. Quando esse átomo está com essa carga negativa maior que esse, ele tende a perder elétrons, né, da eletrosfera dele. E esses elétrons, quando vai pulando de átomo em átomo, de uma maneira ordenada, vamos lembrar da nossa aula de elétrica, o que é isso? A corrente elétrica, tá? Por que eu estou falando disso? Porque quando você tem um átomo mais carregado negativamente em relação ao outro, ele tem uma diferença de potencial em relação ao outro. Por isso que a gente tem esses pulinhos dos átomos acontecendo. Lembra só dessa parte da diferença de potencial. Eu vou mostrar aqui para vocês uma analogia para vocês entenderem a parte de watts, volts e ampere, tá? Não se preocupe, vocês vão lembrar, prometo. Qualquer coisa vocês me perguntam aí no chat, tá? Trouxe aqui um modelinho que eu fiz, bem feito, por sinal, de como se fosse aquelas rodinhas d'água, sabe? Daí você cai a biquinha d'água, ele começa a girar. Daí vamos dizer que vai caindo assim uma fontezinha de água e ele vai girando, certo? Isso aqui todo mundo entende o conceito, né? Antigamente era muito utilizado como força motriz, por exemplo, para moer milho, para fazer fubá, ou simplesmente, hoje em dia, a gente tem aí para decoração, né? As fazendas, ou simplesmente aqueles pequenininhos, modelinhos pequenininhos, fica a aguinha caindo ali na rodinha que fica girando. Beleza. Eu tenho uma roda que a gente vai fazer ela como sendo a força motriz para moer nosso milho para fazer fubá, beleza? Vamos imaginar isso aí. E eu coloco ela, vamos dizer que isso aqui é um lago, na lagoa. A força motriz da minha rodinha é o quê? Água, certo? Se eu simplesmente coloco ela na lagoa, ela vai girar? Não vai, né? Vamos dizer que seja uma lagoa parada. O que eu preciso para fazer com que essa rodinha consiga realmente girar? Eu preciso canalizar a água para que tenha uma biquinha de água, para que quando ela cair aqui, essa rodinha ela comece a girar, certo? Por mais que ela esteja encostada na água, que é a força motriz dela, ela precisa de uma diferença de altura, diferença de potencial. Já vamos chegar nas analogias. Para poder fazer ela girar, para poder fazer com que ela tenha um desempenho, certo? Beleza. Vamos dizer que a nossa biquinha esteja nessa altura aqui. E tá lá jogando água e essa rodinha aqui tá girando. Se eu pegar essa mesma quantidade de água e eu simplesmente subir essa biquinha, o que acontece com essa mesma quantidade de água? Essa água aqui vai fazer com que essa rodinha ela vai girar mais rápido, certo? Vai ter um desempenho maior se essa bica estiver mais alta. E se eu só tiver essa altura aqui e quiser que ela tenha um desempenho maior? Vamos dizer que com essa altura de biquinha aqui de água, ela não esteja conseguindo moer meu milho para fazer meu fubá. O que eu preciso fazer? Canalizar mais água para vir mais água para que ela consiga girar mais rápido, certo? Vamos dizer que eu não mudei a altura. Eu só joguei mais água. Se eu jogo mais água, ela gira mais rápido. Beleza, o que essa ladainha tem a ver com elétrica? Bora lá. Vamos lembrar? A nossa água vai ser a nossa corrente elétrica. A nossa diferença de altura vai ser o nosso potencial elétrico, tá? E o nosso desempenho da nossa rodinha para fazer, sei lá, para moer milho, para fazer fubá, é a potência. Beleza, ficou confuso. Vamos lá. Olha aqui, nós temos a nossa biquinha nessa altura. Vamos dizer que a gente não tem a opção de elevar ela, só tem a opção de jogar mais água, certo? Se a gente joga mais água, essa rodinha gira mais rápido. O que a água tem a ver com a elétrica aqui nesse nosso exemplo? A água é a corrente elétrica, ou seja, é a quantidade de carga, de energia que eu preciso para fazer com que o desempenho dessa roda, vamos dizer que a gente tenha quantidade de giros por minuto ali que a gente precisa dessa rodinha para poder moer o milho para o nosso fubá. Não pode nem girar demais, nem girar de menos. Se girar demais, vai moer demais o nosso milho e vai ficar ruim o nosso fubá. Se girar de menos, não vai moer o milho, entendeu? Então, é como se fossem os nossos eletrodomésticos. Se você colocar corrente demais no chuveiro, ele vai queimar. Se você colocar de menos, ele não vai esquentar a água. Então, é basicamente isso. O que é a corrente elétrica? É a água. O que é a tensão? 127 volts, 220 volts? É a diferença de altura. Então, se eu tenho uma biquinha d'água aqui, com uma quantidade de água caindo aqui, beleza. Só que não está sendo suficiente. E agora eu não vou mudar a quantidade de água, vou mudar a altura.
o que acontece? Ela vai conseguir, com a altura, com essa diferença de altura aqui, chegar no desempenho que a gente precisa. Então, vamos dizer, agora a gente começa uma reflexão. Quando um equipamento é 127 volts de tensão, é como se ele tivesse uma biquinha mais baixa, tá? Então, para ele poder fazer essa nossa rodinha funcionar a ponto de moer o nosso milho, ele precisa jogar mais água, certo? Para poder conseguir chegar aquele desempenho que a gente precisa. Agora, se a gente puder levantar, ou seja, aumentar a tensão para 220 volts, a gente não precisa aumentar a quantidade de água, a gente não precisa aumentar a corrente. A gente, com uma biquinha bem fininha de água, só com uma altura maior, consegue chegar naquele desempenho. Beleza, vamos calcular isso aí. Gente, eu juro que essa é a única fórmula da noite, vocês não vão precisar se estressar com isso, ok? Vamos lá. Vamos lembrar as continhas. Corrente é igual a potência sobre tensão. Normalmente, a gente não tem qual variável? A corrente. Potência a gente tem, é só olhar no fundo lá do nosso eletrodoméstico, vamos dizer que seja o nosso chuveiro aí de 5.500 watts, beleza? Já fiz uma conta aqui com 5.500 watts. E a tensão dessa nossa residência, vamos dizer que é o padrão aqui de onde eu tô, é 127 volts. Agora a gente vai entender por que o chuveiro é 220, beleza? Então, põe 5.500, vou dividir por 127, quanto que eu achei? Eu achei 43,3 amperes. Então, a gente sabe que o nosso chuveiro precisa de uma demanda de corrente elétrica, uma quantidade de água ali na nossa biquinha d'água de 43,3 amperes quando ele está numa tensão de 127 volts. Por que chuveiro, equipamentos com uma potência muito grande, normalmente a gente tende a ter uma tensão 220. Por isso que a gente instala o chuveiro 220. Por causa disso daqui, ó. O chuveiro, quando ele está numa tensão maior, o que acontece? A corrente vai ser menor. Então, o mesmo chuveiro, com a mesma demanda ali de potência, de 5.500 watts, só que numa tensão, a altura da nossa biquinha, vamos lembrar, maior, precisa de uma quantidade de água na nossa biquinha, de quantidade de corrente menor. Então, a durabilidade desses equipamentos que tem uma potência muito grande é maior, e por isso que a gente instala no 220, ao invés dos 127 volts. Porque, ó, tá vendo a diferença? No 127, ele está demandando da minha corrente ali 43,3 amperes. Enquanto um chuveiro no 220 demanda apenas de 25, tá? Isso faz toda a diferença no circuito. E também que essa quantidade de elétrons dentro dos nossos condutores, né, no nosso cabo ali, condutor elétrico, o que vai acontecer? Ele vai esquentar. Então, quanto mais elétron tiver aqui dentro, mais ele vai esquentar. Então, por isso que a gente sempre, para esses equipamentos que têm maior potência, tende a colocar eles numa maior tensão, tá? 220. Então, a gente já começou aí a nossa aula de elétrica. Lembramos aí dos nossos dos princípios básicos aí nessa parte de elétrica. E a gente já aprendeu, relembrou, né, a fazer essa continha. Outra coisa que eu quero falar para vocês, muita gente não sabe o porquê da diferença desses palitinhos, né, do plug. Sabe aquele plug gordo, que não entra em lugar nenhum, que é um inferno, que não sabe o que fazer, e que muita gente fala que é porque meu equipamento é importado, por isso que o plug dele é diferente, porque daí é padrão de outro país. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ó, aqui a gente tem um plug mais gordinho e aqui mais fininho. Vou dizer pra vocês. A máquina de lavar a minha roupa, aqui nesse apartamento que eu tô, minha sogra emprestou pra gente até a gente construir a nossa casa. E na lavanderia aqui tem uma tomada. E a tomada é do pininho magrinho. A minha lavadora de roupa e a minha lavadora de louça estão nessa lavanderia, nessa mesma tomada. E as duas têm o pininho mais gordo, infernal, que não entra em lugar nenhum. Por que elas têm esse pininho mais gordo? E será que eu posso ligar as duas ao mesmo tempo? Vamos aprender a resolver isso de uma vez por todas? Porque o que a gente faz? Ó, tomadinha magrinha, pininho gordinho, não entra. Aí o que a gente faz? Coloca adaptador
e pronto. Coloca para funcionar. Pode fazer isso? Não pode? Vamos pensar. Por que esse pino gordo existe, né? Por que esse troço aqui? É só para atazanar a nossa vida? Não. O que acontece? Hoje vocês vão aprender. O pino mais magro, pininho magrinho, ele aguenta até 10 amperes de corrente. Ou seja, se esse pininho é mais gordo, quer dizer que a minha máquina de lavar e a minha máquina de roupa demandam uma quantidade de ampere maior, certo? E é exatamente isso. O pininho mais gordo aqui no Brasil, ele aguenta até 20 amperes. Então, nós temos dois tipos de pininho aí mais comum entre os nossos eletrodomésticos que a gente usa. O de 10 e o de 20 amperes. Vamos fazer essa conta para saber quanto que a minha máquina de lavar louça demanda de energia da minha tomada? Eu olhei lá atrás a minha máquina de lavar louça e ela tem uma potência máxima de 1.500 watts, que normalmente é quando ela tá ali fazendo a parte da secagem da louça, né? E como aqui o apartamento ele tem uma tensão de 127 volts, a quantidade de corrente que essa minha máquina de lavar louça demanda do meu circuito é de 11,8. Então a gente aprendeu uma coisa aqui. A nossa tomadinha de pininho mais magro, o que vocês acham que ela aguenta? 10 amperes. Ou seja, se eu tenho um plug de um eletrodoméstico mais gordinho, o que ele está dizendo para mim? Que ele está funcionando acima de 10 amperes. E se minha tomada é de pininho magrinho, saiba que essa tomada aqui ela só aguenta até 10 amperes. Então você teria que trocar para a tomadinha de 20 amperes, que tem um buraquinho maior. Ah, então quer dizer que todas as vermelhinhas é a que tem um pininho maior? Não. Ela só tá vermelha aqui porque... Gente, não tem nada a ver não, tá? É só porque tá vermelha. Mas não... Ah, a vermelha é 220. Não, também não. Ou no caso das cidades que o padrão é 220, a vermelha é 110. Também não. Existe só a marcação, tá? A gente vai aprender hoje como é que monta aqui atrás tomada 110 e tomada 220. A diferença entre tomada 110 e 220 é justamente os fios que você vai colocar aqui atrás, tá? E não a coloração dele. Não é o módulo de tomada que determina, e sim a fiação com o potencial elétrico que está chegando aqui atrás, beleza? Então, ignora aí a cor, que não tem nada a ver. Se, é o vermelho 220. Não, o vermelho é do jeito que eu quiser. Eu posso instalar o vermelho 110. 110 não é 127. É força de expressão 110. Então, beleza. Sabendo que a minha máquina de lavar louça demanda uma quantidade de ampere maior do que o meu pininho, e a minha lava-roupa também tem um pininho gordo. E vamos assumir aí que ela também seja 1.500 watts, pra gente ter uma conta aí e vamos arredondar esse 11,8 para 12, tá? Então vamos dizer que as duas juntas demandam uma quantidade de ampere ali, de energia, de 24 ampere. Eu vou mostrar para vocês agora as bitolas de fio, tá? Esses são os fios mais comumente utilizados nas residências. Nós temos, de acordo com a NBR 5410, que no mínimo, tá? Isso não é padrão, porque tem gente que pensa, iluminação é 1,5. Não, iluminação não é 1,5. Iluminação é no mínimo uma fiação de 1,5. Assim como as tomadas são fiações de no mínimo 2,5, certo? Milímetros quadrados. O que isso quer dizer? Que a seção do nosso condutor elétrico, se a gente juntar todos esses filamentos de cobre aí, a seção dele vai ter 1,5 milímetros quadrados, no caso mais fininho, 2,5 milímetros quadrados, no caso desse intermediário, 4 milímetros quadrados, no caso desse, e 6 milímetros quadrados, no caso desse, beleza? Então, seria a seção. Beleza, e agora? Vamos lá. Vamos dizer que é na nossa tomada lá, que é só 10 ampere, e eu não sei o que eu tô fazendo, resolvo ligar a minha máquina de lavar louça e a minha máquina de lavar roupa junto, demandando uma quantidade de ampere de 24, né? 12 mais 12, 24. 24, finge que tem um plug aqui em cima, né? Que a gente adora fazer esses enjambramentos elétricos aqui, né? Tá demandando nesse sistema aqui 24 ampere. Gente, se a minha tomada, no mínimo, tem uma fiação de 2,5 e padrão de tomada de uso comum, normalmente é a fiação de 2,5. Olha aqui quanto que ela aguenta, 21 ampere. Então, se eu ligasse a minha máquina de lavar e a minha máquina de lavar louça juntas, minha fiação não ia aguentar. O modo de tomada não ia aguentar. E digo mais para vocês, uma informação a mais que vocês precisam olhar.
Os Tzinhos de vocês, esses adaptadores, eles te dizem qual é a quantidade máxima de ampere que eles aguentam. Esse aqui, no caso, são 15 ampere. Não sei se vai dar pra ver aí, provavelmente não. Mas é no 15 ampere. Então vamos dizer que eu ligasse só a minha máquina de lavar louça, né? 12 ampere, aqui sendo necessitado. O plug não ia estar funcionando forçado. Mas a tomada, que só funciona até 10 ampere, ia estar funcionando forçado. E se eu resolvesse ser a louca e funcionar as duas juntas, né? Botar um plug aqui, a minha máquina de lavar roupa aqui em cima, minha máquina de lavar louça assim, e demandar no sistema 24 ampere, aqui ia estar ok, né? Porque 12 ampere aqui aguenta 15. Aqui vamos dizer que eu esteja ligando a minha máquina de lavar roupa. Esse adaptador aqui, ó, ele aguenta só 10. Então já ia estar funcionando forçado, esse adaptador aqui, né? Na verdade, ia estar funcionando forçado em dobro, né? Porque aqui já está ligando os dois. Então, 12 ampere da minha máquina de lavar louça, 12 ampere da minha máquina de lavar roupa, aqui ia estar com 24. Esse módulo de tomada ia também estar super dimensionado, né? Porque ele ia estar ali funcionando super mega duper forçado, porque ele aguenta no máximo 10 ampere e a gente botou para funcionar 24. E a fiação da nossa tomada, que é ali basicamente a de 2,5, tá funcionando com 21, ela aguenta 21 ampere e tá funcionando com 24. Aí você pode estar até pensando, Maria, existe disjuntor, né? Disjuntor é aquele negócio ali de proteção que quando o nosso sistema atinge uma quantidade de amperes aí suficiente, ele desliga. Só que o disjuntor dessa lavanderia, em específico, desse circuito dessa lavanderia, é de 30 amperes. Então, gente, eu poderia botar fogo na minha casa se eu não soubesse fazer todas essas contas. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é justamente isso. Essa continha é simples demais para que vocês não saibam. Normalmente não, todos os seus eletrodomésticos você vai conseguir saber qual que é a potência que ele exige e a tensão da sua casa. Se o padrão da sua cidade é 220, você vai colocar 220 aqui. Se for 127 volts, você vai colocar os 127 volts. Aí você sabe quantos amperes você vai estar demandando dessa tomada. E outra coisa que aprendemos nesse momento, existem tomadas que aguentam 20 amperes, que é do pininho gordinho, e as que aguentam 10 amperes, que são as mais padrões, as mais encontradas na nossa casa, e que a gente não pode ficar fazendo esses enjambramentos que a gente adora, de ficar colocando plug, adaptador, T e etc, para ficar ligando tudo na mesma tomada, porque não pode, certo? Como é que eu sei se a tomada X do meu quarto tá ligada no disjuntor X, Y, Z? Apaga o disjuntor e vai testando. Eu testo com ventilador, ou se não, com carregador com celular, alguma coisa assim. Então, desliguei o disjuntor, apagou um quarto, vamos dizer assim. Aí eu sei que aquele disjuntor é um que está apagando um circuito de iluminação daquele quarto. Desliguei o outro disjuntor, aí parou de funcionar as tomadas dos dois quartos. Então eu sei que aquele circuito, todas aquelas tomadas estão ligadas naquele único disjuntor, tá? Beleza, então vamos lá. Como é que a gente entende qual circuito está funcionando aonde? Justamente nisso, né? Isso nas obras prontas. A gente já vai chegar na parte do como conferir tudo isso em obra, beleza? Então você vai testando os disjuntores. Você desliga um, vê o que desligou. Você sabe que naquelas tomadas que desligaram, você tem um circuito único, um disjuntor único. Então quando eu desligo o disjuntor da minha lavanderia, ele desliga as tomadas de parte da minha cozinha também. Então eu sei que se eu ligar nesse meu sisteminha aqui, os meus 24 amperes, e ligar na outra tomada lá mais alguma coisa, vai cair a chave, certo? Porque meu disjuntor desse circuito que está alimentando essas tomadas da minha lavanderia e da minha cozinha, ele aguenta 30 amperes. Passou de 30 amperes, ele vai cair a chave, beleza? Ok, não é muito bem dimensionado, tá? Esse apartamento, mas não fui eu que construí, hein? Vale ressaltar essa parte. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês, na prática, o que é 127 volts, o que é 220 volts, qual que é a diferença de um e outro, como que a gente faz um circuito de iluminação, como que a gente faz um circuito de tomada, qual que é a diferença, sabe? Como que funciona, que circuito em série, paralelo, sabe aqueles problemas que a gente vai aprender a eliminar eles, do tipo, acendi a luz do meu quarto. Deitei na cabeceira da cama assim, tem um interruptor de cada lado, certo? Acendi a luz do meu quarto. Apaguei de cá, eu não acendo aqui de novo. Sabe quando acontece isso, que é um inferno? Isso é uma instalação. Pensa
A partir de hoje, vocês não vão ter mais esse tipo de problema, que vocês vão saber resolver isso e saber por que isso acontece, tá? Então, pense no seu cliente lá, que você entrega uma residência para ele e acontece esse tipo de coisa, e ele vem reclamar com você. Se você trata a parte de elétrica, assim como eu trato meu carro quando eu levo na oficina, você não vai saber responder para ele, você não vai resolver esse problema para ele, tá? Então, eu vou mudar a câmera de lugar pra gente enxergar aqui a minha mesa, que eu trouxe todos esses modelitos aqui de lâmpada, circuito de iluminação e etc, para que vocês entendam bem certinho de uma vez por toda como que funciona circuito de iluminação, circuito de tomada e etc, tá? Então eu trouxe aqui alguns fios que estão desligados, tá? Por isso que eu tô pegando neles, e que eles têm os desencapadinhos, tá vendo aqui, ó? Tem uns pedacinhos desencapados que a gente vai aprender agora o que é 110, o que é 220, como é que funciona isso daqui. Primeiro de tudo, vamos lembrar de um padrão que é colocado na construção civil? Todo fio azul, ele sempre vai ser o neutro. O que é o neutro? Que tem potencial elétrico de 0, tá? Não tem corrente nele, tá? A não ser que ele esteja ligado no sistema. Daí, se ele estiver ligado no sistema, ele vai ter a corrente ali, tá? Daí você toma choque no neutro, tá? Não é assim que, o neutro não tem corrente, eu não tomo choque nele. Toma assim, se tiver qualquer coisa ligada ali, uma luz ligada no neutro, se você encostar no encapadinho aqui, se ele tivesse ligado aqui, ó, eu ia tomar choque. E agora, outro padrão que a gente tem também, terra. Fio terra, ele é sempre verde ou verdinho com amarelo listradinho, tá? Então, esses são 2 padrões que você vai ter dentro de obra, tá? Para todo sempre amém, lembre-se, o azul é sempre o neutro e o verdinho com amarelo é o terra. Maria, isso quer dizer que dentro dele ele é diferente? Tipo assim, o terra vai ser filamento de outra coisa, o neutro vai ser, sei lá, um recheiozinho aqui de outra coisa? Não, são todos filamentos de cobre por dentro e é única uma convenção de cores para que a gente organize nosso circuito, tá? Para que a gente não se perca quando tiver lá um monte de tomada, um monte de interruptor sendo ligado, para não se perder. Então, todo azul é neutro, todo verdinho ou verdinho com amarelo é terra, tá? Então, e o que são as outras cores? São aqueles fios que têm potencial elétrico, são fase, tá? Aqueles que têm potencial elétrico aí, por exemplo, no caso aqui da minha casa, como ele é de 127 volts, uma fiação aqui, a gente tem um potencial elétrico de 127, beleza? Como é que eu faço uma tomada 110 e uma tomada 220? Gente, vamos lembrar a nossa biquinha d'água lá, ó. Tá a nossa biquinha d'água aqui, né? Se eu tenho a biquinha d'água baixinha, para conseguir mexer essa rodinha aqui para moer nosso milho, se a gente subir ela, a gente vai precisar de menos água, certo? Ou com a mesma quantidade de água, a gente faz essa rodinha rodar com desempenho ok. Agora, se eu tenho uma biquinha baixa, eu preciso de muita água para fazer o desempenho dela, ou, enfim, vocês entenderam essa parte, né? Quanto menor a tensão, maior demanda de energia elétrica, né? De corrente elétrica. Vamos lá, vamos entender agora. E para a gente ter um circuito, a gente tem que ter a diferença de potencial. Para a gente ter corrente elétrica, lembra lá de um átomo mais negativamente carregado em relação ao outro? Por conta dessa diferença de potencial elétrico que existe a corrente elétrica das nossas alturas, das nossas biquinhas, tá? Então vamos lá. Se eu ligasse a minha lâmpada aqui, ó, tá? Isso aqui eu vou fazer uma ligação nesses desencapadinhos e um fio com potencial elétrico de 127 volts. Ligar só em um fio, só no preto. Vou ligar só no pretinho aqui. A minha lâmpada, que essa lâmpada aqui no caso, ela é bivolt, ela vai ligar esse fio, ele está energizado, com um potencial elétrico de 127 volts. A minha lâmpada vai ligar? Vamos testar? Vou tirar a mão porque tem os desencapados, tá? Não ligou. Por quê? Porque é a mesma coisa de eu pegar a minha rodinha e colocar no rio, na lagoa lá, igual a gente falou inicialmente. Se não existe a diferença de altura, ou seja, a diferença de potencial elétrico, a minha rodinha não vai girar, ela vai ficar simplesmente parada, por mais que exista a força motriz dela, que é a água, entendeu?
Então, quando a gente liga a nossa lâmpada aqui em uma única fiação, a gente não está fazendo uma diferença de potencial elétrico. Por isso que, por mais que esse fio esteja energizado, não existe a diferença de potencial, não existe a corrente elétrica, tá? Lembra lá dos átomos, carregados, um mais carregado negativamente do que o outro para poder um elétron pular de um átomo por outro. Então, se eu estou ligando em um fio só, não liga nada. E se eu ligar nesse fio preto, né, que já tá aqui no fio preto, deixa eu deixar do lado de cá que fica mais visível, né? E ligar no fio 110, no fio 127 volts e no fio de potencial elétrico zero, que é o neutro. Então, ó, ele tá ligado no preto, né, no pretinho, e tá ligado no azul. Ele vai ligar? Ele vai ligar. E o que eu transformei? Que circuito é esse? É um circuito 127 volts, porque eu fiz uma diferença de potencial elétrico entre uma fiação com potencial elétrico zero e uma fiação de potencial elétrico de 127, entendeu? Então, entre 0 e 127, vamos dizer assim, né, a gente tem essa diferença de potencial elétrico e faz um circuito 127. E se eu ligar fase e fase, os dois fios coloridos que eu tenho aqui, que os dois tem potencial elétrico de 127 volts e os dois são energizados, tá? Se eu ligar uma perninha dessa minha lâmpada no preto e uma perninha dessa minha lâmpada no vermelho, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um circuito 220. É como se a gente somasse as nossas biquinhas, lembra? Então aqui tá 127, aqui tá a nossa rodinha, né? Aqui tá 127, aqui é 220. É como se eu peguei essa minha bica e somei com outra, tá? Não é bem uma soma, tá, gente? Mas existe essa diferença de potencial elétrico porque você tem duas vezes os 127 volts acontecendo, tá? Com dois fios diferentes, beleza? Então vamos ligar esse sistema para ver se liga? Liga! E aqui a gente tem um sistema 220. Então quando a gente quer fazer um circuito 127 volts, a gente vai ter um neutro, né, um potencial elétrico zero com um 127, ou se a gente quiser um 220, a gente vai ter dois fios, né, duas fases aí com potencial elétrico de 127 cada um. Que daí quando a gente liga, por exemplo, as perninhas dessa lâmpada cada um em um, a gente vai ter um sistema aí 220, beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo que vocês vão entendendo, prometo, tá? Vou tirar isso aqui por enquanto. A gente tem espaço aqui na nossa mesa. E eu vou trazer aqui um sisteminha mais simples de todos, que é... Deixa eu colocar aqui, ó. Nós vamos no sistema rudimentar aqui, ó, Nossa, gente, vocês estão enxergando ao contrário, hein? Será que tem como espelhar a terra? Mas eu vou... A terra é difícil, né? Eu vou falando pra vocês o que tá escrito, tá? Vocês vão conseguir entender certinho, beleza? Vou trazer aqui para vocês a nossa legenda mais comum que você vai encontrar dentro do seu projeto elétrico. Agora a gente vai aprender a projetar junto com os nossos circuitos aqui. Eu trouxe o circuito de iluminação, eu trouxe o circuito de tomada, para a gente aprender a visualizar isso que está acontecendo no nosso projeto. Só que vamos lembrar como que a gente faz a legenda de cada fio que a gente acabou de ver aqui. Então, o neutro, quando a gente vai desenhar ele no projeto, ele é esse Lzinho ao contrário. O fase é esse risquinho aqui atravessando. O retorno de lâmpada, que a gente já vai descobrir o que ele chega só até um pedacinho. E o terra, ele é representado dessa forma, tá? Isso daqui a gente vai entender bem certinho durante a nossa aula. Normalmente, os eletrodutos dentro do nosso projeto, eles são representados na linha cheia quando ele está passando por cima da laje. Quando está embutido no piso, tracejadinho, embutido na parede, pode ser... Bom, assim, essas legendas aqui, gente, elas modificam, cada projeto tem um. Essas aqui não. Isso aqui é para sempre dessa forma. Então, todo projeto elétrico você vê isso aqui, vai ser sempre o Tzinho terra, o cortezinho aqui o neutro, ou o retorno, esse aqui é a fase e esse aqui é o neutro, tá? Deixa eu trazer aqui a lâmpada, porque daí a gente vai entendendo melhor, beleza? Só um minuto. Um circuito de iluminação simples. Ó, vamos aprender como é que funciona esse circuito de iluminação, beleza? Vou ligar aqui.
Vou tirar essas fileiradas daqui. E vamos lá. A nossa alimentação da nossa casa aqui, do nosso sistema, a gente vê o que está acontecendo aqui. Um neutro e uma fase, certo? O neutro é aquela fiação que a gente já falou que por padrão é azul, que tem potencial elétrico de 0, e a nossa fase que tem potencial elétrico de 127 volts, certo? Como é que a gente faz a ligação de circuito de iluminação simples? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu girar aqui que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Pera aí. Esse aqui é para depois. Tá vendo? Da nossa alimentação vem o neutro e vem uma fase, certo? Na nossa lâmpada, a gente liga o quê? A gente liga o neutro e a gente liga outro fio aqui que a gente já vai descobrir o que é, tá? Então, o neutro que tá vindo da nossa alimentação vai direto para nossa lâmpada. E a fase que tá vindo da nossa alimentação vai direto para o nosso interruptor simples. Por que que eu sei que é simples? Porque ele só tem 2 parafusinhos, 2 espaços para colocar fiação. Tá vendo aqui, ó? Só tem 2 buraquinhos para colocar fio. É justamente por isso que eu sei que ele é um interruptor simples. E a gente já vai entender. Ó, isso é uma lâmpada 110, né? A gente sabe que é 110, 127 volts porque tem potencial 0 com 127. E o que é esse bendito fio branco aqui? Esse fio branco é o retorno. Ou seja, tudo aquilo que conecta o meu interruptor para a minha lâmpada é o retorno. Da minha alimentação para o meu interruptor vai vir a fase. E da minha alimentação para a minha lâmpada vai vir o neutro. Maria, e se eu trocasse? E se eu colocasse o meu fase direto na minha lâmpada e o meu neutro no meu interruptor? Minha lâmpada vai funcionar? Sim, funcionaria, tranquilo, 127 volts, não ia queimar sua lâmpada. Mas por que por convenção a gente traz o neutro diretamente para a lâmpada e não para o interruptor? Gente, o que é o interruptor? O interruptor, ele interrompe o circuito de iluminação, é o circuito de energia que está acontecendo aqui, certo? Então, vamos dizer, ligou, tem energia passando. Se eu botar meu dedo ali naqueles preguinhos, eu vou levar choque. Interrompi o circuito, né? Desliguei o interruptor. Isso quer dizer que a energia, ó, a fase, que é o nosso fio energizado, que é o nosso fio que tem potencial LED de 127 volts, ele está sendo interrompido aqui. Então, essa energia, essa corrente elétrica, ela está sendo interrompida aqui, ou seja, não está sendo levada até a lâmpada. Então, se eu vou trocar a lâmpada, se eu vou fazer uma manutenção, se ela for ligada da maneira correta, vindo o fio com potencial elétrico 0 e o retorno do interruptor, o que acontece? Se eu tenho uma lâmpada desligada, eu não tenho energia acontecendo aqui. Aí eu posso encostar nos preguinhos aqui, ó, que eu não vou tomar choque, entendeu? Então é por isso que a gente liga o neutro diretamente na lâmpada e não diretamente no interruptor, porque senão a gente está levando um fio energizado para a lâmpada, beleza? Então, esse é nosso circuito de iluminação simples. Como que a gente desenha isso em projeto? Vamos lá! O circuito de iluminação simples, eu trouxe bem aqui para vocês enxergarem. Deixa eu deixar. Ignora aqui os escritos, porque vocês estão enxergando tudo ao contrário, né? O que está vindo da nossa alimentação? A nossa alimentação aqui da nossa lâmpada está vindo uma fase e um neutro. Vamos representar isso certinho? A fase está chegando no nosso interruptor e o neutro está indo direto para a nossa lâmpada, certo? A fase está chegando direto no nosso interruptor e o neutro está chegando direto na nossa lâmpada. O que a gente tem entre a nossa lâmpada e o nosso interruptor? Um retorno, tá? Vai ser representado por nós aqui nos nossos circuitos de iluminação aqui, ó, pelo fio branco, beleza? Então vamos desenhar o nosso retorno acontecendo aqui, ó. Quando a gente liga um interruptor, a gente entra a lâmpada e o interruptor, vai ter um retorno, beleza? Então, ó, lembrar aqui da nossa legenda que a gente fez no início da aula. Então, neutro, fase, retorno e terra, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai para aquele bendito diagrama unifilar que acontece no nosso projeto, né? Então, se você é engenheiro, arquiteto, tá projetando lá, lindo, maravilhoso seu projeto,
e vem lá o seu engenheiro eletricista com todo aquele diagrama unifilar horroroso, aquela teia de aranha em cima do seu projeto, agora vocês vão entender certinho, passo a passo, o que acontece em cada coisa. Então, o que a gente tem no nosso circuito de iluminação? Na alimentação vem fase e neutro. Ou seja, fase, esse é o neutro, fase e neutro, certo? Onde que vai ficar a fase? A fase vai ser ligada direto no nosso interruptor, certo? Ela tá vindo aqui e liga no nosso interruptor. Então a fase vem aqui e liga no nosso interruptor. E essa bolinha aqui, vou mostrar outra legenda para vocês. No nosso projeto de hoje, não vai dar para vocês verem, né? Esse aqui vai ser nosso interruptor simples, tá? Então a gente tem uma legendinha sendo feita aqui, beleza? Essa representação de interruptor dentro do seu projeto elétrico pode mudar de projetista para projetista, tá bom? Então, no nosso caso aqui, dos nossos projetos que a gente vai fazer aqui hoje, vocês vão considerar como esse risquinho com a bolinha vazia, como sendo interruptor simples. Um com a bolinha com risquinho no meio, interruptor simples de 2 teclas. Com a bolinha cheia paralelo, e esse aqui é o intermediário. Mas a gente já vai explicar o restante, tá? Se concentra primeiro nisso daqui. Isso daqui é a representação no nosso diagrama unifilar de um interruptor simples. Beleza. O que a gente tem que fazer com esse neutro aqui? Esse neutro ele tem que chegar até a lâmpada, certo? Porque da nossa alimentação, ele chega direto da nossa lâmpada. Então a gente tem que carregar esse neutro até a nossa lâmpada. E agora? Fechou o circuito? Tá tudo certo? Não, tá faltando um fio, não tá? Tá faltando fio branco aqui. Que é o quê? É o retorno que está entre a lâmpada e o interruptor. Então, entre a lâmpada e o interruptor, o que a gente tem? Um retorno. Pronto, desenhado o sistema, né? O diagrama unifilar desse nosso sisteminha que a gente está vendo aqui. Esse é o mais simples. Vamos dificultar? Deixa eu trazer aqui outro para vocês verem. Agora, eu vou trazer um interruptor simples ligando 2 lâmpadas, tá? Dividir aqui em 2 pedaços. Primeiro a gente vai fazer o lado de cá, a gente faz o diagrama unifilar de 2 formas diferentes. Então, é o mesmo interruptor ligando 2 lâmpadas distintas. Vamos lá. O que chega no nosso interruptor? Ali, ó. Nosso interruptor está chegando à fase. E da nossa alimentação ali, o neutro está indo direto para a lâmpada, certo? Então, no caso desse daqui, a lâmpada, são 2 lâmpadas, né? Então, você vai dividir esse neutro, ele vai bifurcar para ligar as 2 lâmpadas. Eu já vou mostrar assim como é que isso acontece, tá? Então, o neutro vai chegar nas lâmpadas e o fase vai chegar no nosso interruptor. Do nosso interruptor até a nossa lâmpada, tudo que é entre interruptor para lâmpada vai ser retorno, beleza? Então, vamos desenhar isso aqui. E a gente vai bifurcar também esse nosso retorno. Deixa eu desenhar aqui de rosinha. Maria, como que é essa bifurcação? Vamos dizer que nós temos uma fase aqui que vai... Uma fase não, né? No caso aqui é o retorno, né? Finja que esse fio ele é branco, beleza? Igual o retorninho que a gente está fazendo aqui. Maria, é sempre branco? Não. Lembra que só existe a convenção para o neutro e para o terra. O restante, colorido, qualquer outra cor, é fio energizado. Seja ele retorno ou fase, beleza? Como que eu faço essa bifurcação aqui acontecer, né? Desse neutro, ele bifurcou para ligar as 2 lâmpadas. É o mesmo fio que liga nas 2 lâmpadas. Como é que ele vai fazer isso? Você vai fazer uma conexão em Y, tá vendo? Você vai desencapar 2 outros pedaços, tá vendo? Essa pontinha tá desencapada, aqui tá desencapada, aqui tá desencapada e aqui tá desencapada. E você vai conectar nos encapados assim, ó. Você tem uma bifurcação em Y. Lógico que você não vai deixar isso tudo espalhado, né? Você vai girar ele bonitinho ali, passar bastante. Gente, esqueci o nome da fita preta lá. Fita isolante, tá? Pra você ter essa bifurcação feita da maneira correta. Então, tá vendo que é o mesmo fio? O mesmo fio tá se bifurcando. Aqui, se ele tá energizado, ele tá energizado esses 2, beleza? Então, é isso que acontece aqui no caso desse neutro aqui, que ele vai bifurcar e vai acender essas 2 lâmpadas. E da mesma forma, esse neutro não, gente. Esse neutro tá aqui. Esse retorno que tá aqui, que vai bifurcar e acender essa outra parte de cá, né? Entre a lâmpada e o retorno. Entre a lâmpada e o interruptor, nós temos os retornos. Já vamos entender isso. Então, vamos lá. O diagrama unifilar. A gente tá vindo da alimentação o quê? O neutro e uma fase. O neutro, ele liga diretamente nas lâmpadas, certo?
e a gente vai bifurcar ele para ele ligar as duas lâmpadas. Então você tem que carregar esse neutro ali, ó, até as duas lâmpadas. A nossa fase, ela fica no interruptor, lembra? Tá ali, ó, fica no nosso interruptor. Interruptor, lâmpada, retorno. Então a gente tem o retorno vindo das duas lâmpadas, certo? Tá desenhado no nosso diagrama unifilar desse esquema de um interruptor ligando duas lâmpadas, beleza? E se eu tiver as lâmpadas desse formato aqui, como é que eu faço? Vem o neutro, vem a fase da nossa alimentação. A fase liga no nosso interruptor. O neutro, a gente vai fazer aquela bifurcação e vai ligar nas lâmpadas, certo? A gente tem que carregar o neutro para as lâmpadas. Vamos lembrar, o neutro tá vindo para a lâmpada. E o retorno, né, que é a fiação, que vai completar esse circuito, que é o que está saindo da lâmpada para ir até o nosso interruptor. Então, vamos colocar aqui retorno, beleza? Então, fechou. Esse é o diagrama unifilar de um circuito de iluminação simples com duas lâmpadas. Um interruptor único acendendo mais de uma lâmpada. Vamos dificultar? Agora nós temos... Deixa eu ver aqui. Um interruptor, quer dizer, dois interruptores para acender duas lâmpadas distintas, tá? Então, o de cima eu quero que acenda essa lâmpada e o interruptor de baixo eu quero que acenda essa lâmpada. Como é que isso funciona no diagrama unifilar? Vamos ver isso acontecendo? Então, vamos lá. Vai entrar nesses interruptores aqui, de forma bifurcada, ele vai alimentar os dois a fase, né? Daquele mesmo bifurcação que eu mostrei para vocês antes. E aqui vai entrar o nosso neutro, certo? A fase vai direto para o interruptor, o neutro vai direto para as nossas lâmpadas. O que vai ser diferente aqui? O interruptor de cima, eu quero que ligue essa lâmpada de cima, e o interruptor de baixo, eu quero que ligue essa lâmpada de baixo. A única coisa que vai ser diferente em relação ao sisteminha que a gente acabou de fazer é que a gente vai ter dois retornos diferentes. Então, cada retorno vai ligar um interruptor diferente, tá? Então, se eu liguei esse interruptor, eu vou fechar o circuito, né? Vem a fase, liguei o interruptor aqui, ela vai acender essa lâmpada aqui, certo? E daí, desliguei essa lâmpada, vou ligar essa lâmpada. Vem da fase ali, vou passar por aqui, vou conseguir ligar ali a minha lâmpada, certo? Vamos ver isso aqui acontecendo aqui? Então, vamos dizer que é como se fosse uma caixinha dessa, sabe? Com dois interruptores acontecendo e cada interruptor acendendo um conjunto de lâmpadas ou uma lâmpada diferente, beleza? Já a gente vê em relação às tomadas. Então, aqui a gente tem o neutro e tem a fase chegando da nossa alimentação, certo? A fase para no interruptor e o neutro a gente tem que carregar para as lâmpadas. E agora a gente tem que ter os retornos que vão para cada interruptor desse aqui, tá? Então, essa figurinha aqui que vocês estão vendo, né, parece um pirulitinho aqui cortado ao meio, é como se fosse um interruptor de um lado e um interruptor de outro. Então, vamos dizer que o interruptor da esquerda, eu quero que seja o que vai acender a lâmpada A, e o interruptor da direita, que acenda a lâmpada B. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem um retorno que vem da lâmpada A e a gente tem um retorno que vem da lâmpada B. Então, vamos lá. Esse é o meu retorno da lâmpada A, que vai ligar a minha lâmpada até o meu interruptor da lâmpada A. Então, lâmpada até o interruptor, retorno. E dessa lâmpada B até a minha lâmpada B vai ter outro retorno, que é o retorno da lâmpada B. Certo? Aqui tá certo? Não, a gente tem que carregar até o interruptor. A única coisa que vai ter de diferente é que aqui, nesse eletroduto em questão, vai ter dois retornos e um neutro. Certo? Vamos desenhar ele de outra situação, esse diagrama unifilar em outra situação. Aqui tem o neutro e aqui tem a fase. A fase vai ser ligada no interruptor e o neutro ele vai ser arrastado ali para cada um para uma lâmpada diferente, certo? E o retorno dessa lâmpada para um interruptor e o retorno da outra lâmpada de outro interruptor. Vamos dizer que o da esquerda seja A e o da direita seja B, vocês estão enxergando ao contrário, né? Esse daqui seja o A e esse aqui seja o B. Esse retorno aqui vai ser o B e esse retorno aqui vai ser o A, certo?
feito o nosso diagrama unifilar desse nosso circuito de iluminação, em que você tem um interruptor para cada tipo de lâmpada. Beleza? Agora, eu quero mostrar para vocês a forma errada de fazer o circuito de iluminação. A gente está com ele aqui em cima da mesa já, que é um inferninho. Que é esse daqui, ó. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Tá vindo a alimentação, ó, tá vendo a alimentação aqui? Vem um fase e vem um neutro. E agora, eu quero ter mais de um interruptor para acender essa lâmpada. Por que eu tô falando que esse é o errado? Olha lá. Acendi por esse, tá? Acendi por esse interruptor de cima. Apaguei por esse, agora eu não consigo acender mais por esse. Por que isso acontece? Porque é um interruptor simples. O que é um interruptor simples? Quando só tem dois buraquinhos, dois espacinhos para conectar fios. Quando a gente faz dessa forma, o que acontece? Aqui, ó. Se eu interrompo, tá interrompido aqui, ó. Se eu interrompo o circuito que tá aí rodando de cá, então aqui não passa mais energia, certo? A energia tá vindo aqui e tá sendo interrompida aqui. Então eu não consigo mais acender minha iluminação porque ele não tem um escape, ele não tem outra via para continuar esse circuito aqui. Não tem de outra forma que eu consiga, se eu interromper. Tá vendo? Se eu interromper de cá, ele não consegue passar essa energia, essa corrente, de uma forma que eu consiga acender esse interruptor de cá. Então, esse circuito que vocês estão enxergando aqui é o circuito em série, tá? Que ele é montado com os interruptores simples, que é esse que só tem dois buraquinhos de fio para você poder colocar, que é o que dá esse problema chatíssimo, que quando você entra no quarto, né, ó, já deu problema aqui, né? Quando você entra no quarto, acendi a luz de cá, né? Aí eu deitei na minha cama, apaguei no interruptor lá da minha cama. Agora meu marido vai entrar no quarto de novo, não consegue acender a luz, entendeu? Então esse é um sistema montado da maneira errada. Quando você tem mais de um interruptor para acender uma única lâmpada ou várias carreirinhas de lâmpada, você tem que montar de uma outra maneira. Qual outra maneira é essa? É o circuito paralelo com interruptores three-way. Que é isso? Espera só um momentinho que eu vou trocar esses daqui. Vou tirar. Agora eu vou puxar outro circuito aqui pra gente aprender, tá? Pera aí, pessoal. Esse aqui é o circuito em paralelo. Vamos lá. Ixi, ele desconectou aqui. Vamos lá. Vou ligar esse circuitinho aqui pra nós, certo? A gente entender certinho como é que funciona. Deixa eu pegar uma lâmpada aqui. Pra quem já é bom observador, tá vendo que esse interruptor é diferente daquele simples, que só tem dois buraquinhos pra colocar fio. Esse daqui, a gente tem 3 buraquinhos pra pôr fio, tá vendo? Vamos ver como é que funciona esse circuito aqui, ó. Liguei de cá, apaguei de cá, liguei de cá, apaguei de cá, liguei do outro. Então eles funcionam de maneira independente. Como que funciona esse circuito de iluminação? Esse circuito de iluminação é chamado de circuito three-way, tá? Como que funciona? Tem a alimentação aqui que vem a nossa fase e o nosso neutro. A nossa fase alimenta o primeiro interruptor, tá vendo lá? Ó? Então tá vermelhinho até o primeiro interruptor. Depois do primeiro interruptor até chegar na lâmpada, fica tudo branco. Então quer dizer que é tudo retorno. Nosso neutro foi direto para a lâmpada. E agora a gente tem 2 interruptores three-way. 2 interruptores que tem 3 buraquinhos. Então chegou a fase, veio 2 retornos e vem um retorno para ir para a lâmpada. Por quê? Porque quando eu interrompo aqui, vamos dizer que eu interromper a energia de cá, eu tenho outro ponto que ele consegue passar essa energia, entendeu? Então por isso que tem 2 retornos. Esse three-way, ele cabe esses 3 fios e consegue fazer exatamente isso. Se eu interrompo a corrente aqui em cima, a corrente consegue passar aqui embaixo. Por isso que ele consegue acender de maneira independente.
beleza? Então é assim que funciona nosso circuito paralelo, que é a forma certa de se conectar, de se instalar mais de um interruptor para ligar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas. Então você tem que, se você tiver só 2 interruptores, você vai fazer esse modelo three-way. Maria, tem como eu ter 1 bilhão de interruptores acendendo a mesma lâmpada e todos eles acenderem de maneira independente? Sim, é o próximo modelo que a gente vai aprender. Então, para já, vamos entender o three-way, tá? Vou trazer aqui para vocês. Então, são 2 interruptores, né? 2 interruptores com 3 buraquinhos. A gente chegou à fase, no buraquinho do meio ali, daquele ali, ó, tá vendo? Tá vindo a fase aqui nesse buraquinho do meio e tá indo 2 retornos pro outro interruptor three-way, certo? Então, a gente tem essa conexão assim, ó. E do outro interruptor three-way, a gente tem outro retorno pra lâmpada, certo? Então, vem pra cá, vai pra lâmpada. A fase vai para esse interruptor do meio. Esse interruptor do meio não, né? Pro buraquinho do interruptor aqui, né? Pro buraquinho do meio desse interruptor. O neutro vai direto para nossa lâmpada. E o retorno, ele acontece tanto aqui entre os 2 interruptores, quanto entre o último interruptor e a lâmpada. Então, é isso aqui que está acontecendo. O neutro está vindo para cá. A fase está entrando aqui no meio. Os 2 retornos, e o último retorno conectando nossa lâmpada, certo? Então, vamos lá. Neutro, fase, que é a nossa alimentação. Nós temos agora outra tipologia de interruptor, que a gente estabeleceu na nossa legendinha aqui, que vocês estão lendo ao contrário, que o pirulitinho aqui com a bolinha todinha pintadinha é o interruptor paralelo, beleza? Então, essa é a representação dele dentro do projeto. A gente já vai fazer um esquema de 1/4 acontecendo com iluminação e tomadas, tá? Então, fica comigo que a gente ainda vai ver a parte de como garantir a parte de concretagem, como que a gente garante a parte de gravação, né? Além dessa parte aqui toda que vocês estão... Definitivamente, depois de hoje, vocês não podem dizer que vocês tratam a elétrica da forma que eu trato meu carro quando eu levo para oficina. Ok? Vamos lá. O nosso neutro a gente vai carregar até a nossa lâmpada, certo? Carreguei para a lâmpada. A nossa fase, liguei aqui no meu primeiro interruptor. Não preciso levar ela para lá. A partir desse interruptor para o outro interruptor, o que a gente tem aqui? 2 retornos. Então, entre os 2 interruptores aqui, temos 2 retornos. Do meu último interruptor para a minha lâmpada, o que a gente tem? Um último retorno. Tá aqui. Está feito nosso diagrama unifilar de um sistema three-way, sistema paralelo de iluminação aí, que é a forma correta de se ligar 2 interruptores numa lâmpada, beleza? Vamos fazer outro esqueminha aqui, se ele estivesse chegando nesse interruptor de cá e o outro interruptor estivesse, por exemplo, do outro lado do quarto, e daí o eletroduto está passando pela lâmpada, como é que a gente faz isso? Vamos lá! Tá chegando na nossa alimentação o neutro e uma fase. A fase chegou no primeiro interruptor, parou, certo? Então, liguei a fase aqui nesse interruptor. O neutro tem que ir até a nossa lâmpada. Lembra? Aqui, ó. Tem que ir até a nossa lâmpada. Então, a gente vai com o neutro até a nossa lâmpada. O que a gente tem entre um interruptor e outro? 2 retornos. Então, a gente vem aqui, coloca esses retornos indo até o lado final, certo? Você carrega eles até aqui. E o que a gente tem do último interruptor até a lâmpada? Mais um retorno. Então, é dessa forma que você desenha o diagrama unifilar. Se tiver um interruptor de um lado do quarto, a lâmpada em cima, o interruptor do outro lado do quarto, por exemplo, uma situação diferente dessa daqui, beleza? Vamos dificultar um pouquinho mais? Esse é o mais difícil agora, gente. Essa é a forma que o pessoal mais confunde dentro de obra, como fazer essa ligação. Então é bom que vocês prestem bastante atenção, que esse aqui é o que mais o pessoal faz errado. Que é o circuito four-way. Meu Deus do céu. Mais um interruptor. Exatamente. Então, vou tirar aqui esse sisteminha que nós estamos vendo, que é o sistema three-way. E agora a gente vai entender como é que a gente faz se a gente quiser ligar 300 milhões de interruptores acendendo de maneira independente uma lâmpada ou uma carreirinha de lâmpadas, por exemplo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa lâmpada aqui. Vamos ligar nosso sisteminha. Aí.
Vamos lá. Opa. Deixa eu tirar aqui o papel primeiro, pra vocês enxergarem primeiro o sistema funcionando. Depois a gente vê como é que a gente faz, tá? Então, a nossa alimentação, o que a gente tá vendo? Uma fase, né, um vermelhinho e um neutro. O neutro vai direto para a lâmpada, assim como todos os outros, e a fase vai direto para o interruptor. Esse interruptor aqui já é o 4-way? Não, esse interruptor aqui é um 3-way. Lembra que ele tem 3 espacinhos para caber fio? Então, o que tem de diferente quando ele vai fazer trocentos milhões de interruptores para acender individualmente, ó, tá vendo? Ele acende sozinho todas as lâmpadas, ó, individualmente, não tem trava, tá? Como é que a gente faz isso? A gente sempre tem que lembrar que os dois de ponta, ou seja, o que vai chegar à alimentação e o último que vai conectar na lâmpada são aquele modelinho que são 3 buraquinhos para caber fio. Todo o restante, todos os do meio, vai ser o 4-way. Maria, eu tô enxergando 6 parafusos aí. Tem 6 buracos para pôr fio? Não, na realidade, esses parafusinhos aqui que vocês estão vendo que não tem fio, é simplesmente a ligação das plaquetinhas internas aí do interruptor, tá? Mas o que tem realmente buraco para colocar fio são esses aí que vocês estão enxergando que tem o fiozinho. Então, essa carreirinha de fio tá aqui nessa primeira fileirinha de fio e na do meio, beleza? Então, é o 4-way. Então, se eu quero um circuito de iluminação com trocentos milhões de interruptores, ligando de forma individual cada um, né? Tá vendo? Ele é totalmente individual. Um circuito de iluminação, uma única lâmpada ou várias lâmpadas, eu tenho que fazer dessa exata forma. Então, todos os de ponta aqui. O que é ponta? Aquele que está ligado diretamente com a lâmpada e aquele que está ligado diretamente com a alimentação. Todos os do meio são 4-way, todos os de ponta são 3-way. Beleza? Vamos enxergar isso acontecendo no papel? Então, nós temos os de ponta 3-way e os do meio 4-way. Aqui eu coloquei um só no meio. Mas se a gente quisesse, sei lá, 20 interruptor para acender essa única lâmpada aqui, todos acendendo de maneira independente. Então seriam 18 4-way, o de ponta 3-way e o de ponta final 3-way. Beleza? Então vamos lá. Tá chegando no nosso primeiro interruptor o quê? Tá chegando a fase na nossa alimentação, tá vendo? Tá chegando a fase no nosso buraquinho do meio. E entre o nosso 3-way e o 4-way tem o quê? Tem 2 retornos. Então vamos desenhar isso aí? Aqui, ó. Então tá vindo a fase do nosso primeiro interruptor de ponta, que é o 3-way. E tá vindo 2 retornos para o nosso 4-way. Do nosso 4-way para o nosso outro interruptor, o que a gente tá vendo? 2 retornos, certo? E esse nosso último interruptor de ponta aqui, ó, que são 3 buraquinhos, a gente tá vendo um retorno final para a lâmpada. Vamos desenhar isso aí acontecer? Então, conectei para o interruptor dali e esse interruptor na nossa lâmpada. Então, retorno, retorno, retorno. Ligou o nosso circuito? Não. Tá faltando o quê? Tá faltando o nosso neutro, que vai direto lá para a nossa lâmpada. Olha acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Vamos enxergar isso acontecendo num diagrama unifilar? Então, vamos lá. Então, os 3-way que a gente já tinha visto no nosso desenho passado é o pirulitinho que a ponta dele aqui é toda preenchida. Os intermediários, que é exatamente a mesma coisa que o 4-way, a gente fez uma convenção aqui de que ele vai ser esse que tem a metadinha cheia, tá? Então, esse é o nosso 4-way e esses aqui são o nosso 3-way. O de ponta, lembra? Que está conectando direto à lâmpada, o outro que está vindo da alimentação. Então, vamos lá. Nossa alimentação tem o quê? Tem o neutro e tem a fase. A fase já fica no nosso primeiro interruptor de ponta, que é justamente esse daqui, né? Que é esse daqui que está acontecendo de cá. Então, chegou aí nosso interruptor de ponta, e daí agora a gente vê 2 retornos indo para o nosso interruptor intermediário, que é o 4-way. Então, a gente tem 2 retornos vindo desse daqui para o nosso 4-way, certo? E do nosso 4-way para o outro interruptor de ponta.
a gente tá vendo dois retornos acontecendo, certo? E do nosso de ponta para nossa lâmpada, a gente tá vendo mais um retorno. Então, vamos desenhar isso acontecendo. Aqui, retornos. E nosso interruptor de ponta para nossa lâmpada, mais um retorno. O que tá faltando? A gente ligar a nossa lâmpada com o neutro. Então, você carrega ele até a lâmpada. Fechou. Esse diagramazinho aqui. Agora vamos estudar como se estivesse sendo dessa forma. A alimentação está chegando na lâmpada e os interruptores estão cada um na parede, ó. Que loucura. Então, neutro está de cá, fase está de cá, e agora a gente precisa arrastar essa fase para um dos nossos interruptores de ponta. Tanto pode ser esse aqui, tanto quanto pode ser aquele ali. Você que vai determinar. Vamos arrastar nossa fase para esse de cá? Então, a gente liga a nossa fase aqui. Do nosso interruptor three-way que vem a fase para o nosso interruptor four-way, que é o intermediário, o que a gente vê? Dois retornos. Então, desse interruptor para esse interruptor, o que a gente tem? Dois retornos. A gente empurra eles para cá, certo? Desse interruptor para o nosso outro interruptor, o que a gente está vendo aqui? Mais dois retornos. Então, para a gente ir, vamos arrastar ele para cá. E desse último interruptor, que é justamente esse aqui, para nossa lâmpada, o que a gente está vendo? Mais um retorno. Então, aqui a gente vê mais um retorno. E o nosso neutro, que é da alimentação, está ligando direto aqui na nossa lâmpada. Então, feito outro sisteminha de circuito de iluminação aqui do nosso sistema mais complexo e o pessoal mais erra dentro de obra, que é o circuito four-way, beleza? Então, quando a gente sabe como funciona, quando a gente sabe exatamente como é que isso é montado, tá vendo? A gente consegue conferir isso dentro de obra, beleza, pessoal? Agora, vamos lá. Duas dúvidas que eu já tô prevendo que vocês possam ter tido quando vocês enxergaram todo o sistema acontecendo aqui. Maria, bacana, você trouxe aí, né, o circuito de iluminação com alimentação vindo aqui, um fase e um neutro, certo? Uma alimentação 127 volts. E se eu tivesse um circuito de iluminação 220? Se ao invés desse neutro aqui, virasse uma fase, como é que ia funcionar? Ia ser do mesmo jeito? E como é que ia ter aquele sistema de segurança que você falou no início da aula, que o meu fio não energizado está chegando na minha lâmpada e no meu interruptor, como eu interrompi aqui essa corrente elétrica, não tem fio energizado aqui na minha lâmpada. Eu posso fazer manutenção, eu posso encostar aqui nos parafusos que eu não tenho choque. Como que eu faço isso no sistema 220? Se eu simplesmente trocar esse fio aqui por um fio preto, por exemplo, né, que seja outra fase, ele vai acender 220? Vai! Mas e esse sistema de proteção? Como é que fica? Porque eu estou levando um fio energizado aqui para o nosso bocal, para a nossa lâmpada, certo? Existe outro tipo de interruptor, que eu não trouxe aqui para vocês, mas é bem tranquilo de entender, que é o interruptor bipolar. Que ele é como se fosse o four-way, mas não é bem o four-way, tá? Ele tem 4 espaços também de parafusinho. Então, vai chegar no seu interruptor as duas fases. Então, ao invés de você ter uma fase indo para a lâmpada e uma fase indo para o seu interruptor, as duas fases vão chegar no seu interruptor, tá? Então, a fase vermelha, eu vou desenhar de roxo aqui só para a gente diferenciar. E a outra fase, a fase preta, tá? Lá do nosso sisteminha do início da aula, lá do 220, lembra? E agora, a gente vai ligar, como tem 4 buraquinhos nesse interruptor, tá vendo? Ai, Maria, eu tô enxergando 2 interruptores aí. Na verdade, ele faz esse movimento junto, tá? Ele tem 4 buraquinhos, mas é um interruptor só. Para a sua lâmpada, o que vai ligar na sua lâmpada são 2 retornos. Então, tá chegando as duas fases no seu interruptor. Desliguei, tô desenergizando esse sistema aqui do lado de cá. Liguei, eu energizei os 2 retornos, consigo acender minha lâmpada, que tem 2 espaços para fio, certo? Então, é como se eu tivesse 2 retornos aqui e indo para o meu interruptor, que tem 2 espaços para fio, que daí esses 2 espaços estão chegando aqui, né? Desse fio, desse interruptor, se fosse bipolar, no caso aqui não é, mas se fosse bipolar, tá chegando as 2 fases nele, e daí tem 2 retornos saindo para ligar na nossa iluminação, beleza? Então, é assim que acontece. Beleza, Maria. E as tomadas? E cadê o fio terra? Como é que a gente representa isso? Como é que a gente faz?
Aqui eu trouxe o padrãozinho que a gente encontra aí nos projetos, tá? Isso é o mais comum de se encontrar. A representação desse triângulozinho vazio é quando você tem uma tomada a 30 centímetros de altura. Normalmente, quando é esse triângulozinho com metadinha preenchida, é quando você tem uma tomada aí com aquele padrão de 1,30 de altura, que é quando a gente acende o interruptor, sabe? Então, o interruptor, na realidade, ele é aqui, né? Mas na altura do interruptor. Então, aquela que fica na bancada do banheiro, por exemplo, é 1,30 de altura. E esse daqui, com ele todo preenchido, é quando ele tá a 2 metros de altura, beleza? Então, normalmente são essas legendas que você enxerga no projeto elétrico. Pode mudar? Pode mudar. Como que eu vou saber o que meu projetista elétrico fez? Você vai olhar na legenda dele se ele modificou isso daqui ou se ele está seguindo esse padrão aqui que normalmente é feito dessa forma. O que nunca vai mudar é isso daqui, tá, gente? Sempre vai ser neutro, sempre vai ser fase, sempre vai ser retorno, sempre vai ser terra, beleza? Então, bora lá. Para nossa tomada, se eu tenho uma tomada de 110, lembra que a gente fez um circuito 127 volts aqui? Só que a gente em nenhum lugar tá colocando tal do terra. E aí? Na nossa tomada, nós temos 3 buraquinhos, certo? Como é que a gente faz? O terra é sempre do meio, beleza? Então, toda vez que você vai fazer um circuito de tomada, um desses fiozinhos, se for no caso do 110, vai ser o neutro, outra fase, ou aqui vai ser a fase aqui o neutro, tanto faz, tá, gente? A forma que você vai ligar aqui atrás não tem problema. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem o sistema de 127 volts sendo ligado, né? Lembra que o fio terra, por convenção, ele sempre vai ser verde ou verdinho com amarelo? E no caso das tomadas, a única convenção que você tem é que o buraquinho do meio é sempre o terra, beleza? Então temos aqui o fio energizado, que a gente está fazendo todo o trabalho aqui sendo o vermelho, né? Então 127 volts, potencial elétrico 127, potencial elétrico 0, nosso terra. Então nossa tomada tá ligada, tá vendo que tem 3 buraquinhos aqui, ó? Por isso que eu falei lá no início da aula que tanto faz se a tomada é vermelha, se ela é branca, o que diferencia realmente é como você vai ligar essa fiação aqui atrás, tá? Então, se você desconectou a sua tomada lá da sua parede, quer saber se ele é um circuito 110, 220, é só você olhar se tem o neutrinho aqui. O neutrinho sempre vai ser azul. Se tiver qualquer outra cor aqui, amarelo, cinza, preto, vai ser fase, tá? Colorido, fase. Verde, terra, neutro, azul, beleza? Então vamos desenhar isso aqui acontecendo nessa tomada de 127 volts. Nós vamos ter o terra, nós vamos ter o neutro, nós vamos ter a nossa fase, certo? Isso vai acender nosso sistema 127 volts, ok? Vamos lá, agora vamos entender como que a gente faz nosso sistema 220. Lembra no início da aula que a gente ligou a nossa lâmpada lá com nossos ganchinhos, um no fio vermelho e outro no fio preto, e esse sistema fez 220? Então é exatamente isso. O que a gente vai diferenciar aqui é que na nossa tomada sempre tem o nosso terra, certo? E daí a gente vai ter 2 fases distintas. Não adianta você ligar uma fase só e bifurcar. Lembra quando a gente ligou a nossa luzinha lá na mesma fase? Mesmo ela tendo potencial elétrico, mesmo a nossa rodinha d'água estando na água, se não existir a diferença de potencial, não liga. Então tem que ser 2 fases distintas para você poder ligar esse sistema no 220, certo? Então, 2 fases distintas e um terra, você faz uma tomada 220. Aqui eu trouxe um exemplinho para vocês. Nós temos, convencionalmente, eu montei a nossa tomada vermelha aqui como sendo 220, né? Até a gente consegue enxergar que ela é 20 A porque ela tem um buraquinho maior. E aqui a gente fez uma 110, que é branquinha. Então, vamos ver isso acontecendo aqui atrás? Olha lá. Então, nós temos no de baixo, que é o vermelho, é um circuito 220 acontecendo, certo? Então, se é um circuito 220, nós temos que ter 2 fases de coloração distintas, certo? E o do meio é terra. Então, nós temos uma fase preta, né, acontecendo aqui, e nós temos uma fase vermelhinha acontecendo aqui. 2 fases distintas para fazer o nosso sistema 220. Você não vai bifurcar uma fase, porque senão não liga, beleza? Esse neutro, ele tá ligando no de cima, certo? Que tá aqui.
E aqui nós estamos vendo aqui uma perninha saindo do preto, virando branco para ligar o 110. Já eu vou explicar qual é a forma correta de você fazer esse tipo de ligação. Vocês estão vendo ali dentro, ó? O verdinho, eu descasquei esse pedação aqui dele e daí eu dividi para essas duas tomadas o mesmo terra. É assim que faz, não é assim que faz, é desse jeito aqui que você fez, né? Vamos dizer, essa fase preta eu estou dividindo para essas duas tomadas. É assim que a gente conecta. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, beleza? Segura as pontas aí um pouquinho. Vamos primeiro entender como que isso funciona dentro do quarto. Forma mais difícil agora, que é o projeto em si. Nós temos o nosso quadro de distribuição, nós temos uma iluminação que tem aquele sisteminha four-way, que é o mais difícil, e a gente tem duas tomadas acontecendo nesse quarto, que é uma tomada 110 e uma tomada 220. Como é que eu sei que uma de 110 e outra de 220? 110 não, né, gente? Força de expressão, sempre 127. Porque o padrão da onde eu estou, na cidade que eu moro, é 127 volts. Quando você tem uma tomada diferente, que vai fazer uma ligação 220, por exemplo, aí você escreve ele no projeto, beleza? Então, vamos lá. Vamos ligar a nossa tomada 110? O que a gente precisa para ligar a nossa tomada 127 volts? A gente precisa de um terra, de um fase e de um neutro, certo? Cadê? Tá aqui o azul. Vamos lá. Vamos lembrar? 127 volts. Um fase, um terra e um neutro. Neutro, potencial elétrico zero. Fase, potencial elétrico 127 volts. E o terra, que é o nosso sistema de segurança. Beleza? Vamos montar isso acontecendo aqui? Vamos lá. Então, a gente tem que ter, vem do nosso circuito de distribuição para chegar na nossa lâmpada, tem que ter lá um terra, um fase e um neutro. Então, tá vindo lá do nosso padrão, da nossa caixinha de distribuição. Tá? Vai passar pela nossa lâmpada, mas não vai ligar na nossa lâmpada, porque é o nosso sistema, o nosso circuito, é a nossa fiação das nossas tomadas, tá? Então, ele só vai passar por aqui porque é esse caminho que a gente tem de eletroduto, tá vendo? Esses roxos aqui são os nossos eletrodutos. A gente tem esse eletroduto que tá passando na parede, que é esses pontilhadinhos, né? No caso da nossa convenção aqui. E esses que tem a linha cheia é o que tá passando por cima é como se fosse o quartinho aqui, né? Tá passando por cima da laje. Então, ele vem lá por cima da laje, tem a lâmpada aqui, né? Opa, tô colocando alto aqui, né? Então, ele vem por cima da laje, tem a lâmpada aqui. Aí, ele desce para um interruptor de carga, entendeu? Então, isso aqui são eletrodutos funcionando lá em cima da laje do seu quarto. E esse aqui tá na parede. Então, nosso circuito de tomada, essa fiação da nossa tomada, vai passar pela lâmpada porque só temos esse caminho para chegar ali. Mas ela não vai se conectar com a lâmpada, beleza? Então, a gente vai carregar essas fiações, esse circuitozinho para lá. Então, nossa terra, nosso neutro e nossa fase vão chegar até a nossa tomada 110 e vão conectar, fazendo exatamente essa ligação aqui, ó. Tá? Fase, terra, neutro. Fase, neutro, terra. Aqui, né? Chegando no nosso tomadinha 127 volts. E agora que eu tenho uma tomada aqui do lado 220 volts, eu preciso levar mais uma fase para ela, certo? Que a gente não pode ligar 220 com uma fase só, senão não vai ligar. Tem que ter duas fases distintas para ter a diferença de potencial elétrico, certo? O que tá faltando aqui no nosso sistema de tomada para a gente ligar essas duas tomadinhas aqui? Tá faltando uma fase. Então, a gente complementa aqui uma fase, ó. Então, a gente vai levar essa fase aqui. Tá ligado? Ainda não. O que a gente precisa fazer? A gente precisa levar desse eletroduto aqui até a nossa tomada de cá. Então, a gente tem que carregar o terra para cá, a nossa fase preta, né, que a gente está representando com roxo aqui, e a nossa fase vermelha para poder ligar o nosso tomadinha 220. Então, é assim que acontece. Então, esse sisteminha aqui é das nossas tomadas, beleza? Vamos ligar a nossa iluminação agora? O que a gente precisa da nossa alimentação ali, ó? Lembra? Tá vindo o quê? Um neutro e um fase. Então, vamos ligar?
Nosso padrão aqui é 127 volts, beleza? Vamos lembrar dessa parte. Então, tá vindo lá da nossa distribuição uma fase e um neutro do nosso circuito de iluminação. O que a gente já pode enxergar aqui? Que nesse eletroduto que está indo para nossa lâmpada, tem uma fase e um neutro de um circuito de iluminação e tem um terra, duas fases, e um neutro do nosso circuito de tomada que vai ligar essas duas tomadinhas de cá. Beleza? Então, beleza. Esse aqui é o nosso circuito de iluminação. A nossa lâmpada está aqui. O que a gente tem que fazer? A gente carrega esse neutro até a nossa lâmpada e a gente tem que levar essa nossa fase para um interruptor de ponta. Lembra? Esse é o nosso sistema aqui, four-way. Então, um interruptor de ponta que recebe a fase, lembra? Que é um interruptor three-way. Os do meio são todos four-way e o de ponta lá que vai conectar com a nossa lâmpada é three-way de novo. Então, o único que tem intermediário aqui que a gente está enxergando é esse de cá, que é a metadinha cheia. Então, a gente tem dois interruptores de ponta, certo? Ou a gente faz esse caminho aqui, ó, vem para a lâmpada, vai para cá, passa pela parede para conseguir ligar essa fase nesse interruptor de ponta, ou a gente faz esse caminho aqui, ó, da nossa quadra de distribuição, vai para a lâmpada e vai para esse interruptor de ponta aqui, né? A gente só tem essas duas opções. Então, mais fácil, mais barato é carregar nossa fase para cá, né? Então, carregamos nossa fase para cá. Entre o nosso interruptor de ponta até o nosso interruptor intermediário three-way, né? Ou four-way, o que a gente tem? Interruptor three-way de ponta que está chegando à fase. Para o nosso interruptor intermediário four-way, o que a gente tem aqui? Dois retornos. Então, vamos lá. Vamos desenhar isso aí acontecendo. Daqui para cá, a gente tem que carregar dois retornos. Então, tá indo retorno de cá, tá indo retorno para cá. Beleza? Desse daqui, que é o meio lá, que é o four-way, o nosso outro interruptor de ponta, o que a gente tá vendo acontecer aqui? Mais dois retornos, certo? Então, para esse daqui, que tá passando aqui na parede, né? Para esse de cá, nós temos mais dois retornos. Desse interruptor para nossa lâmpada, o que tá faltando? Aqui, ó, interruptor para nossa lâmpada. Tá faltando mais um retorno, certo? Então, opa, vamos ligar aqui. Desse interruptor para nossa lâmpada, tá faltando mais um retorno. Então, a gente põe um retorno de cá, põe um retorno de cá. Fechou nosso circuito de iluminação, circuito de tomada, no nosso quartinho. Isso aqui é como se fosse uma cama. Vou desenhar agora por cima, né? Aqui, ó, vamos fingir que é uma cama, tá vendo? Nossa Senhora. Uma cama, travesseiros, né? Que a gente tem um interruptor na porta e um interruptor de cada lado da cama, feitos, né, instalados da maneira correta, que eles consigam acender e apagar individualmente, sem ter aquele problema chatíssimo da gente acende de um lado, apaga do outro, não consegue acender mais do outro lado, beleza? Então, nós temos aqui nosso circuito de iluminação, nós temos aqui nosso circuito de tomada acontecendo. Ok, fechou essa parte. Vamos lá, vou voltar a câmera aqui para vocês me enxergarem, beleza? Beleza. Uma coisa que vocês podem ter observado e que talvez vocês estejam se perguntando. Na 5410, que é a NBR lá de parte de elétrica, ela fala que todo e qualquer circuito precisa ter um fio terra, que é o fio de proteção. Por que toda essa parte de iluminação que a gente viu aqui, paralelo, em série, iluminação simples, etc., não tem o bendito do fio terra? Porque, gente, tem um item específico da norma que traz o seguinte, que elementos ali, né, de circuitos, que eles têm peças que estão energizadas, que são metálicas, energizadas, com uma dimensão menor que 50 mm por 50 mm e que não tem uma porção ali muito grande, que pode ser parafusos, plaquinhas, etc., que não tem a condição de ser agarradas ou que parte do nosso corpo entre em contato, então não precisa do terra por proteção, que é exatamente o que está acontecendo com o nosso bocalzinho aqui, desse circuito de iluminação que eu trouxe para vocês. O que acontece aqui? Todo esse bocal que vocês estão vendo aqui é plástico. E tudo isso aqui também é plástico. O que vocês vão ver de metal que vai estar energizado quando tiver ligado o sistema da lâmpada vai ser essa parte de dentro, que eu não tenho como agarrar quando a lâmpada está aqui dentro, e os parafusinhos. Então, são porções muito pequenas que daí não tem necessidade de fazer uma proteção.
Ah, então quer dizer que um sistema de iluminação pode ter terra. Sim, pode ter terra. Quando isso acontece? Quando tem luminárias grandes, tá? Que tem porções ali metálicas que podem ser agarradas, que podem... que a gente consegue encostar e tomar choque. Maria, para que serve o tal do terra? O terra é para ele descarregar esses excedentes enérgicos, tá? Isso, se vocês tiverem pergunta, pode mandar aí no chat. Descarregar os excedentes de energia que pode acontecer no nosso eletrodoméstico, por exemplo. Sabe aquele chuveiro de casa de vó, ou chuveiro de casas aí, que você vai abrir o registro e toma choque no registro? Esse excedente do seu eletrodoméstico está indo para o registro que você está pegando ali. Então, isso quer dizer que esse chuveiro que você pega no registro e toma choque é um chuveiro que está sem fio terra, tá? E o que a gente... Outro exemplo aqui bem clássico para vocês. Gabinete de computador, que é uma caixona metálica. Quando a gente encosta nesse gabinete e leva choque, provavelmente também é por um problema aí, pela falta do fio terra, você quebrou o pininho do meio, você fez alguma coisa está acontecendo que você está sendo escape desses excedentes elétricos que estão vindo do seu eletrodoméstico. Você que está recebendo essa carga. E, na verdade, deveria estar sendo o fio terra. Maria, o fio terra ele vem da minha distribuição, vem lá do meu poste? Não, ele vem simplesmente da terra. A partir do cálculo lá de demanda, de carga, etc., do seu engenheiro eletricista, ele vai determinar quantas hastes de cobre ele vai fincar na terra da sua edificação. E essa fiação terra vai ser ligada lá, beleza? Maria, você ficou de trazer pra gente qual que é a forma correta de fazer essas ligações aqui, né? Aqui no caso, eu desencapei, tá vendo? Eu desencapei o terra inteirinho, assim, um pedação aqui, ó. Essa forma é correta? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Fiz várias ligações aqui nesse conjunto de tomadas. Tá vendo que esse neutro aqui, eu descasquei, ó, um pedação que eu descasquei aqui, ó. Pra poder ligar o neutro nas 3 tomadas. E essa fase preta, né, que vocês estão vendo aqui, eu descasquei outro pedação também pra ligar essa fase nas 3 tomadas. São 3 tomadas, 110, certo? E o nosso terra, eu fiz outra coisa aqui, ó, derivei. Então, que nem aquela bifurcação que eu mostrei pra vocês, né, com o nosso fiozinho vermelho da outra vez, eu derivei aqui, ó, tem um pedacinho verdinho que vai no de cima, outro pedacinho verdinho que vai no do meio e outro pedacinho verdinho que vai no de baixo. Qual que é a forma correta da gente fazer a ligação das nossas tomadas, tá? Outra coisa que vocês vão conferir dentro de obra. A forma correta é sempre por derivação. Ou se a sua equipe de elétrica for fazer o jumping, que é isso aqui, que ele não faça da forma que está feito aqui. Que ele mudou a cor, tá? É sempre bom você ter a mesma cor. Então tá vendo que é uma fase preta e de repente ficou branca? Não, não pode fazer isso, tá? Ah, peguei um restinho de fio que tava ali sobrando na obra. Não deixe de fazer isso porque vai começar a confundir. E principalmente por conta de outro sentido. A bitola desse fio preto é maior do que esse fio branco. Então, de repente, essa tomada foi dimensionada para conseguir ter uma demanda de carga de corrente elétrica maior. E, de repente, eu não estou fazendo isso acontecer porque eu diminuí a bitola dele no jump, tá? Então, o sempre melhor fazer quando sua equipe de elétrica for montar as tomadas, os modos de tomada, por derivação, que é essa forma aqui, ó, que vocês estão vendo aqui o que eu fiz o terra, tá? Nunca dessa forma aqui, descascado, ó, pelos motivos óbvios. Você vai enfiar a mão aqui atrás, né, para puxar as tomadas, etc, que estão ali dentro do seu modo de tomada, você facilmente entra em contato aqui com os fios, né? Então, essa forma funciona? Funciona, gente. Claro que funciona. As 3 tomadas estão sendo ligadas aí bonitinho em 127 volts. Mas é certo fazer isso? Não é, porque tem uma parte de um fio desencapado aí que você pode facilmente tocar e tomar um choque, beleza? Então, quando você for conferir como que a sua equipe de elétrica está montando os modos de tomada, eles têm que fazer dessa forma aqui, ó, por derivação, beleza? Que é aquele que eu falei pra vocês, né? Se eu for bifurcar essa tomadinha aqui, ó, eu pego, desencapo aqui o meu fio, desencapo o meu fio de cá, encosto tudo nos desencapados, enrolo bonitinho, passo uma fita isolante, então é como se estivesse derivando, entendeu? Então, derivação é a forma correta de você mesclar isso daí.
Top! Beleza! Isso aí é a segunda parte da nossa aula. E a terceira parte que eu quero trazer para vocês. Gente, fica comigo aí até o final, hein? Sem preguiças. Estamos aí numa quinta-feira ainda. A terceira parte que eu quero trazer para vocês é como fazer a conferência e dormir tranquilo numa parte que é extremamente importante, que é a tal da concretagem. Como que a gente faz para fazer a concretagem ser algo que vai ser assim, ó, dormir a minha cabeça no travesseiro sem ter medo de ser feliz, sem ter medo de que a resistência do concreto está na minha obra, se realmente chegou nos 25 MPa, se não chegou, como é que eu faço, o que eu tenho que verificar e etc. Então vamos aprender passo a passo do que a gente precisa observar dentro de obra para realmente garantir a qualidade dessa etapa, que é extremamente importante e que é uma das mais importantes aí para quem é arquiteto de obra, quem está à frente de uma obra, que você tem que saber como garantir a sua estrutura, certo?